Glória a Jesus. Vamos orar. Eu quero ler o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 16 e 17 e 18. Que diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Glória a Jesus. Então nós vamos orar, dando início à nossa aula da nossa EBD. Bondoso Deus, mais uma vez estamos na sua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela noite de paz, pelo início desse dia. Estamos na tua presença mais uma vez. Queremos aqui, ó Deus, te louvar pela salvação alcançada através do sacrifício vicário do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, quando ali dava a sua vida para nos redimir e assim nos comprar com seu sangue e nos presentear com a salvação. Muito obrigado, meu Deus, pelas muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Embora reconhecemos, ó Deus, que não merecemos, nós não somos merecedores. O mérito é todo de Cristo, o teu Filho amado. Assim, meu Pai, nós reconhecemos e te glorificamos por isso. Te pedimos, meu Pai, desde já pelas pessoas, pelos irmãos, irmãs e pessoas amigas que estão nos acompanhando através desta live, que cada um seja abençoado, edificado através da... Pai, fica conosco, nos ajude, nos abençoe, nos dê direcionamento, meu Pai, no conteúdo desta lição, que possamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor ao Senhor Jesus. Nós vamos convidar aqui o irmão Domingos. O irmão Domingos vai louvar a Deus com um bonito louvor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Iremos adorar o Senhor com o hino de número 526 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes
vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transbordou, Pai, de amor que não, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, louvado seja Deus. Nós queremos aqui dar continuidade à nossa aula da nossa EBD, né? Pedimos todos os irmãos e irmãs que estão em suas residências nesse momento para acompanhar o conteúdo da nossa lição de hoje, né? O irmão, a irmã que já tem aí sua revista, você pode abri-la na lição de número 2, a data de hoje, 12 de abril de 2020. O título da lição de hoje nós vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade aqui
tem a ver com a gloriosidade, não é? Então a gente vai ver que as bênçãos de Deus, elas são gloriosas, né? É algo grandioso, de cunho espiritual. O texto áureo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, baseado em Efésios capítulo 1, o versículo de número 3. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, os irmãos que estão aí com as suas revistas, acompanhe a leitura bíblica. Quem ainda não tem a revista, você pode abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e do versículo 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. A revista também aqui tem os seus objetivos. Nós temos o objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. O objetivo geral da lição: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. E essas bênçãos, elas estão registradas no capítulo 1 da epístola aos Efésios. E o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele destaca 8 dessas bênçãos espirituais no ponto 1, ou no tópico 1 e no subtópico 2, que a gente vai daqui a pouco esclarecer cada uma dessas 8 bênçãos citadas pelo apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. Nós temos também aqui os objetivos específicos para cada tópico. O primeiro tópico, nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque a Bíblia, ela vai deixar muito clara que a situação da raça humana diante de Deus é caída. Os homens estão caídos da graça de Deus. Então, esse primeiro ponto aqui é de suma importância para entendermos que Deus já de antemão, já sabendo a situação do homem, que ele iria cair, Deus também, na eternidade passada, ele também já havia providenciado. O versículo 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, tornar a congregar. Por quê? Porque a raça humana caiu. Então Jesus veio novamente congregar. No segundo tópico, nós vamos... o segundo objetivo aqui, do segundo tópico, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Isto é, Jesus Cristo, ele é o único meio de trazer de volta este ser humano. A gente vai ver cada ponto desse aqui com os nossos irmãos que estão aqui. O nosso pastor João Melo já está aqui conosco, o pastor Carlos Alberto, que daqui a pouco irão esclarecer dentro da lição esses objetivos. E o terceiro objetivo
Aqui é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Graças a Deus por isso, que todos nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos aqui a introdução. A introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. É exatamente aqui dentro do título da lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Isto é, nesta lição abordaremos a grandeza, ou seja, a sublimidade, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, isto é, da eternidade passada, podemos dizer assim, antes da criação de tudo, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Foi o que falamos agora há pouco. Por isso, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Isso aqui é muito importante, porque quando Deus revela ao apóstolo Paulo todas essas bênçãos, não podemos esquecer do local onde ele estava. Precisamos sempre frisar isso. Paulo estava preso, como foi falado aqui na primeira lição da semana passada. Paulo estava preso em Roma, e ele tem essas revelações da parte de Deus. E quando Deus mostra para ele esse projeto que Deus havia já, podemos dizer assim, executado, já planejado na eternidade passada, e que Deus começa a mostrar para ele a escolha de Deus, a predestinação, a morte de Cristo para poder resgatar essa humanidade caída, o apóstolo Paulo fica maravilhado e ele começa a exaltar e a glorificar a Deus. Então isso é muito importante. Então nós vamos ver aqui o primeiro tópico, que fala sobre a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Por que a nova posição em Cristo? Ele está falando aqui daquelas pessoas, homens e mulheres, que já tiveram um encontro com Cristo, já confessaram os seus pecados a Cristo, já creram em Cristo como o Filho de Deus, já creram em Cristo como Salvador. Então essas pessoas, elas foram redimidas, foram perdoadas, o Espírito Santo passou a vir morar nelas. Então agora é uma nova posição. Por que nova posição? É preciso a gente mostrar aqui, e eu queria que os irmãos acompanhassem. Quem quiser, você está em casa, quiser fazer essas anotações, você pode. Você pega um papel, pega sua caneta e anote essas colocações. Eu quero mostrar para todos, eu sei que os irmãos já sabem, é só para lembrar a nossa situação antes de Cristo. Qual era a nossa situação? Qual era a nossa posição antes de Cristo? Então eu queria citar aqui alguns versículos, são muito utilizados e muito conhecidos de todos nós. Romanos, o capítulo de número 3 e o versículo 23 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui nesse versículo, Deus está mostrando o nosso estado de pecador, a nossa situação. Nós somos pecadores, ou éramos pecadores. Nós que já aceitamos a Cristo, nós antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos pecadores praticantes. Hoje nós somos pecadores redimidos, lavados no sangue de Cristo. Mas antes o nosso estado era de pecadores caídos da graça de Deus. Está aqui Romanos 3 e 23. Aqui também está mostrando que além de pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos nada de Deus em nossas vidas. Nós estávamos afastados do amor de Deus, da presença de Deus. Isso aqui nos remete a Gênesis, o capítulo número 3, a partir do versículo 23, quando diz que Adão e Eva, ao pecar contra Deus, a Bíblia diz que Deus os expulsou de sua presença. Foi a pior tragédia para a raça humana, pois o homem agora estava
afastado da presença de Deus, não desfrutava mais do seu amor, não desfrutava mais da sua companhia, não desfrutava mais da presença de Deus. Então aqui nós temos o quê? Só nesse versículo está mostrando que todos nós éramos pecadores, praticantes, caídos da graça de Deus e também destituídos da glória de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele fala isso. Capítulo 2 de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta era a nossa situação. Vivíamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos a vida de Cristo. Efésios 2:1. Quarto, nós éramos degenerados. Tito, capítulo de Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Se ele me regenerou, é porque nós vivíamos degenerados, degenerados da presença de Deus. Quinto, nós éramos, consequentemente, chamados de filhos da desobediência. Efésios, o capítulo 2, você pode ir anotando esses versículos, é muito interessante. Nós éramos filhos da desobediência. Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo, isso é, antes de termos entregado nossas vidas a Cristo, a nossa posição antes de Cristo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Outro detalhe: éramos também chamados ou considerados filhos da ira, porque quando estávamos no mundo sem Deus, a ira de Deus estava voltada para mim. Capítulo de número 2 também de Efésios, e o versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E penúltimo item aqui: nós estávamos na posição de condenados. Se Deus defenda, nós estivéssemos morrido antes de conhecermos a Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas nós louvamos a Deus porque aceitamos ao Senhor como Salvador, e nós não estamos mais nessa condição ou nessa posição de condenado. Nós estamos caminhando para o céu. Está aqui João, capítulo número 3, e o versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós temos aqui duas situações da pessoa antes de Cristo, antes de estar unida a Cristo, ela está condenada. Se ela morrer naquela situação, ela não tem mais jeito. Mas, se a pessoa se converter dos seus pecados, essa pessoa passa a ser livre da condenação. Louvado seja Deus. E no capítulo de número 5, versículo 24 de João, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, louvado seja Deus, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqui nós entendemos que quem entrega a sua vida a Jesus, ele já passa a desfrutar da salvação. Ele sai da condenação, no estado de condenação, e vai para o estado de salvação. E por último, nós éramos inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Está escrito lá que quem se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é claro que nós, se fôssemos folhear a Bíblia, nós iremos encontrar muitas mais citações mostrando a nossa situação antes de Cristo. Essas aqui foi só para mostrar para nós a nossa situação anterior. E agora o apóstolo Paulo vem mostrando para nós a nossa situação em Cristo. Então, a nova posição em Cristo.
é muito importante. No passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Quando ele fala em Cristo, está falando da unidade. A pessoa está unido a Cristo. Unido a Cristo. Então o primeiro subtópico fala sobre a doxologia, ou doxologia, conforme alguns pronunciam. Aqui nós temos o quê? O apóstolo Paulo, quando ele recebe as revelações de Deus, das muitas bênçãos que Deus começa a detalhar para ele, o apóstolo Paulo fica maravilhado, e ele começa a enaltecer, a dar glória a Deus, a bendizer o nome do Senhor. Por isso que no versículo 3 ele diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que significa essa doxologia, é a enaltação, a exaltação do nome do Senhor. Então, veja, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo expressa uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Está aqui, dos capítulo 1, versículo 3 ao 14, está registrado todas as bênçãos, pelo menos 8 bênçãos aqui estão registradas, e que o apóstolo Paulo fica maravilhado. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito, essa palavra bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Eu queria destacar um ponto e trazer uma aplicação para todos nós. Eu fiz umas citações aqui da nossa situação anterior, antes de Cristo. Nós não sentíamos a presença do Senhor. O pecado nos escravizava, estávamos mortos, sem vida espiritual, não tínhamos esperança, vivíamos ofendendo a Deus todos os dias, não tínhamos o Espírito Santo. Mas agora nós temos tudo isso. Glória a Jesus, nós temos o perdão, a consciência tranquila, nós temos esperança, nós temos a salvação, fomos adotados na família de Deus. E outra coisa muito importante, temos o Espírito de Deus dentro de nossas vidas, dentro da sua vida, dentro de nós, que é a garantia da nossa salvação. Quantas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus por essas bênçãos? E tudo diz aqui que essas bênçãos é em Cristo. Ou seja, para mim chegar a essas bênçãos, tomar posse e vivenciar essas bênçãos, Jesus teve que ser cuspido no rosto, teve que ser espancado, esbofeteado, injuriado, abandonado por todo mundo, carregou a cruz, foi pregado, zombaram dele, mas ele venceu, morreu, sepultaram, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Então, em Cristo é exatamente isso. Para mim estar desfrutando de tudo isso, Jesus passou por todos esses sofrimentos. Então, que nós possamos ter o espírito de gratidão e de adoração. Mas é claro que a pessoa não vai agradecer sem sentir que é salvo, sem sentir a presença de Deus em sua vida. A gente precisa. Davi, quando ele percebeu, por conta das falhas dele, que ele percebeu a ausência do Espírito Santo, ele começou a clamar. Não é possível que a gente possa se conformar com uma vida vazia, uma vida indiferente para com Deus. Deus está à nossa disposição e Ele nos ama, e ama você que está aí me ouvindo, e Ele está esperando que cada um de nós venhamos ser gratos a Ele. Então, que coisa tremenda, ó. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, olha só, caracterizado pela repetição da seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo.
Outro detalhe que eu quero destacar desse capítulo 1 de Efésios, é uma riqueza muito grande, é que logo no começo, logo no início desse livro, no primeiro capítulo, nós já vemos ali registrado a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando conjunto para a salvação do homem perdido. Glória a Jesus. Uma declaração referente à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Bendito, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Segundo item aqui, nós temos aqui as bênçãos espirituais. O segundo subtópico, desculpe. O segundo subtópico fala sobre as bênçãos espirituais. Por que bênçãos espirituais? Porque Paulo registrou como bênçãos espirituais, não registrou como bênçãos materiais. Paulo registrou as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mais provenientes, aliás, dos lugares celestiais. Por que dos lugares celestiais? Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele assentou-se à direita de Deus nas alturas, e até onde sabemos, a morada de Deus é o terceiro céu, e Jesus está à direita de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, né, que nós vamos já citar elas aqui. Mas primeiro eu queria destacar um ponto, porque aqui ele está falando das bênçãos espirituais. Alguém pode pensar, então Deus está com indiferença com relação às bênçãos materiais? Deus não quer me abençoar com as bênçãos materiais? É claro que sim. É claro que sim, é porque a ênfase aqui são as bênçãos espirituais. Um certo dia eu ouvindo um determinado programa, e alguém estava sendo entrevistado, e o entrevistador disse assim: me diga o que foi que você conquistou quando chegou aqui. E a pessoa diz: eu cheguei aqui miserável, hoje eu tenho carro, meu esposo tem carro, eu tenho minha própria empresa, fulano tem o meu esposo tem sua empresa, nós temos não sei quantas casas. E a pessoa começou a listar uma soma de bênçãos materiais, e eu fiquei esperando, dizer dos seus pecados, escrito seu nome no livro da vida, de ter alegria, de ter Jesus no coração, mas a pessoa não citou. Tendo um princípio, Jesus falou, Mateus 6, capítulo 6, e o versículo 33, os discípulos preocupados com relação aos bens materiais, com o que comer, com o que iriam vestir. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as bênçãos materiais, elas são uma consequência. Mas vamos listar aqui, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Primeiro, ele lista 8 bênçãos que nós tomamos posse. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Isso aqui é importante, é uma escolha que Deus fez, mas essa escolha Deus fez em Cristo. Essa escolha que Deus fez foi em Cristo. Então Cristo veio à terra. Jesus disse, naquela famosa expressão lá de Isaías capítulo 6, ali não era só o profeta falando, mas uma que todos entendem como que seja Jesus na eternidade, se prontificando em vir salvar os seres humanos. Então Jesus nos escolheu morrer por nós. Então aqueles que aceitam a Cristo, eles passam a ser eleitos, escolhidos em Cristo. Por isso que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 16 assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, antes de eu escolher Jesus, primeiramente ele me escolheu lá atrás. Ele escolheu morrer por mim. E essa escolha, ela tem um objetivo, para sermos santos, ou seja, para sermos consagrados para Deus, para sermos diferentes do mundo. Segunda bênção, nos fez agradáveis para si, ou seja, aqueles que são redimidos, escolhidos por Deus,
eles alegram o coração de Deus. Deus se agrada, por isso que lá em Isaías 53, versículo 11, se não me falha a memória, está escrito uma profecia sobre Jesus. Ele verá o resultado da sua morte e ficará satisfeito. Então Jesus se alegra com todos nós. Terceiro, ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Glória a Jesus. O que nos purifica é o sangue de Cristo Jesus. Quarto, acolheu-nos por sua vontade redentora. Que coisa maravilhosa. Quinto, revelou-nos a palavra da verdade. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O selo é o próprio Espírito dentro de nós, que é a garantia de um dia adentrarmos as mansões celestiais. E por último, ainda garantiu a validade da promessa, não é? Então, aqui nós temos as 8 bênçãos espirituais. Tais bênçãos provêm de Deus. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Está falando de quem? Está falando da origem dessas bênçãos. Quem é a origem? O próprio Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? E terceiro e último subtópico, para nós concluirmos aqui, nós temos aqui a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5 e 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Eu me lembrei de João 15, o versículo 5, a última parte do versículo que diz, Jesus falando para os discípulos: porque sem mim nada podeis fazer. A necessidade de estarmos unidos a Cristo, submisso a Ele e aos seus mandamentos. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5, do 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Olha, agora a nossa nova posição, ó. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todas as bênçãos advindas dessa redenção. E destacando, o mérito não é nosso, o mérito é todo de Cristo. Estávamos mortos nos delitos e pecados, e Cristo Jesus nos alcançou. Nós o aceitamos como nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, e Ele nos perdoou, nos redimiu, e em breve virá nos buscar. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos passar aqui para o pastor Carlos Alberto, que vai passar o segundo tópico para todos nós. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo sempre de alegria de estarmos aqui para levar até você a palavra de Deus. E hoje, como é domingo, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, onde você pode acompanhar na sua casa, lendo a sua revista, a Bíblia, as passagens aqui citadas, porque elas são de fundamental importância para a gente compreender o que nos diz o conteúdo desta lição. Ouvimos aí o primeiro ponto aqui pelo nosso evangelista irmão Jairo. Daremos continuidade à lição aqui no ponto número 2,
intitulado Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. A vida aqui, devido tantas coisas insatisfatórias e, consequentemente, muitas vezes trágicas, que trazem danos irreversíveis, era bom que as pessoas atentassem mais para as promessas da palavra de Deus, pois a vida só faz sentido se Cristo estiver no controle, se Cristo estiver no centro. Ter uma vida cristocêntrica é fazer a vontade de Deus, é estar seguro na garantia que Cristo nos dá através da sua santa palavra. Em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo, no versículo 2, ele diz uma coisa muito interessante: porque a lei do Espírito de vida em Cristo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, são dois tipos de pessoas nesse sentido que vivem aqui no mundo: os que não têm Cristo e os que têm Cristo. Os que não têm Cristo não têm o direcionamento de Cristo, mas o homem está no centro, tudo é o homem, eu faço, eu sou. Mas quem tem Cristo é diferente, ele sabe que tem um direcionamento bíblico, e esse direcionamento bíblico nos faz compreender a necessidade de termos Cristo no centro da nossa vida. A Bíblia diz que nós não podemos ou não deveríamos dizer: amanhã vou a tal lugar ou farei isso e aquilo, mas dizermos: se o Senhor quiser e se vivermos. Então nós podemos perceber que ter Cristo na vida e viver de conformidade com as suas orientações é um bem espiritual. É um bem que não se adquire no banco das faculdades, das universidades, mas é um bem que se adquire em Cristo, por ser Ele a fonte de todas as bênçãos espirituais. Então vamos aqui para a lição. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que Deus faz, que fez, que faz e que fará em Jesus tem como objetivo a sua glória. Não é para a glória humana. O homem não é nada, mas Cristo em nós, aí Ele é tudo. Então Cristo deve ser o centro da adoração e ser Ele o centro da nossa vida, porque uma vida cristocêntrica aqui neste mundo, ela faz a diferença. Para você, meu amigo, que nos ouve, ter uma ideia, Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então veja aí a grande responsabilidade, meus amados irmãos, que nós temos por ter Jesus em nossa vida. Primeiro subtópico: a revelação do mistério. Que mistério é esse? Esse mistério é Cristo. Cristo foi revelado. Aprove a Deus enviar Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz que Ele nasceu sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei. Então Cristo, ele é o mistério revelado. Então vamos lá, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade, ou no caso Cristo, esteve oculto por muito tempo. Os irmãos, a igreja do Velho Testamento, os profetas, todos eles morreram na esperança, porque as profecias indicavam a vinda do Messias, aquele que viria remir Israel, remir o seu povo dos seus pecados. Chegou o tempo de partirem e levaram consigo a esperança. Mas em um certo momento, esse mistério ele foi revelado para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então ele estava oculto aos santos. No livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou eu feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Aí veja o versículo 26, ele diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. As profecias do profeta Isaías apontavam para a manifestação, ou a revelação desse mistério que estava oculto. Que ele nasceria de uma virgem, essa virgem conceberia do Espírito Santo, e ele nasceria e viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E em um determinado tempo, que Paulo chama de plenitude dos tempos, isso aconteceu. Então o mistério foi revelado. Os seus, no caso os judeus, não o reconheceram como aquele que foi enviado de Deus para salvá-los. Mas aí João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, esse mistério que esteve oculto foi revelado. E a revelação desse mistério, vem sinalizar a vontade de Deus, vem mostrar a vontade de Deus para com os homens, para que todos possam ter uma vida cristocêntrica. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, ou que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Talvez meu querido amigo que nos ouve possa até dizer: todos vão ser salvos, porque todos crerem em Deus. Eu creio em Deus. Porém, nós encontramos na Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, que Jesus ele disse como deveria ser esta fé, essa crença. E Jesus diz que essa crença ela tem que ser como as Escrituras dizem. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: bem-aventurados que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam. Então preste atenção, não é só ouvir, não é só dizer, crer,
em Deus, é preciso guardar, viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações bíblicas. Só assim esta vida será uma vida cristocêntrica. Sem uma vida cristocêntrica, o homem não pode obter salvação. Por quê? Se Cristo não é o centro é você mesmo, é o homocentrismo, isso afasta Deus da vida do homem. E ele não pode dizer que tem Deus na sua vida, porque Cristo não está no centro da sua vida, das suas vontades, dos seus desejos. Então, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então veja, essa vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito. Foi da vontade de Deus enviar Jesus. Foi da vontade de Deus. A Bíblia diz que foi da vontade de Deus, agradou a Deus a morte de Jesus. Porque Jesus veio cumprir, veio realizar aquilo que Deus tinha planejado. E a Bíblia diz que é desde a fundação do mundo. Então foi essa vontade, ela foi nos revelada segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, com objetivos bem definidos. E esses objetivos nós encontramos na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer se você deseja realmente a vida eterna. No livro de Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo de número 31, Romanos, capítulo 11, versículo 31, diz assim: assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus é misericordioso e segundo a sua vontade, porque a sua vontade cumprida em Jesus, isso agrada ou agradou a Deus, porque ele estava revelando a sua misericórdia. Paulo, discorrendo aqui sobre Israel e a igreja, os gentios, ele mostra-nos que os israelitas, eles foram desobedientes a Deus, não seguiram as vontades, a vontade de Deus, foram desobedientes, mas Deus é tão misericordioso que lhes dará a oportunidade de arrependimento, para mostrar a sua misericórdia. Misericórdia esta que a nós, segundo o apóstolo Paulo, já foi demonstrada. E como essa misericórdia já foi demonstrada? Através do sacrifício vicário de Cristo. Quando ele morreu por nós, e Paulo ele diz claramente: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é claramente a demonstração da misericórdia de Deus. E aí Paulo diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Querido amigo, eu não sei eu não lhe conheço, não sei o que você tem feito, o que tem praticado. Mas eu quero lhe dizer que Deus é misericordioso. Mas não basta, não encerra aí.
Deus ser misericordioso significa que Ele está pronto para cumprir a sua vontade na sua vida a qualquer momento. Qual o momento? O momento que você se arrepender dos seus pecados. O momento que você abandonar o pecado, crer no sacrifício salvífico, vicário de Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, Ele entra com a sua misericórdia. A sua misericórdia, que é grande, que nos purifica, que nos lava. Veja, no capítulo 6 de 1 Coríntios, olha o trabalho que Deus faz na vida do homem, do pecador. Capítulo 6 de 1 Coríntios, vou ler aqui para você, para que você tenha um pouco de compreensão que Jesus ele veio para mudar, para salvar, transformar a vida do pecador. No versículo de número 11, aliás, no versículo 10, a Bíblia diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a condição das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Porém, se não se arrependerem, mas se arrependerem, olha o que diz o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Então, observe, meu querido irmão e amigo, que nós não éramos merecedores, e nem somos merecedores, mas é a vontade de Deus, ao beneplácito, é a vontade de Deus, que o homem se arrependa dos seus caminhos, que o homem deixe os seus pecados, e alcance a misericórdia de Deus. Então o homem ele pode ser tudo, mas no momento que ele se arrepende, se converte a Cristo, ele passa pela lavagem, a lavagem da palavra, é o que Jesus disse aos seus discípulos, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Depois de lavado, somos santificados, tudo isso pelos méritos de Cristo, não é mérito nosso, não há nada que a gente possa fazer, a não ser crer, se arrepender, crer em Jesus, mas tudo isso é mérito de Cristo, porque essa é a vontade de Deus, por causa do seu beneplácito, da sua misericórdia. Então, lavados, santificados e depois justificados. Glória a Jesus. Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida, pois já fez na vida de muitas pessoas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Cristo é a primazia de todos. Até na questão da morte, Cristo é a primazia, como também da ressurreição. Pois a Bíblia diz que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Cristo ele é a primazia. Ele é o primeiro. Em tudo ele é o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 16 ao 18, 16 ao 18, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha, a questão da primazia. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então Cristo, ele é e tem a preeminência em tudo. Glória a Jesus. Veja, queridos amigos, irmãos, que ele é a cabeça de tudo. É a cabeça de tudo. E tudo foi criado por ele e para ele. No livro de Romanos, no capítulo 11:36, olhe como a Bíblia ela se confirma. 11:36 de Romanos, quero ler aqui para você. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Jesus. Então tudo é dele. Lá em Apocalipse nós o encontramos, ele dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, ele é o princípio e é o fim. Tudo está debaixo do seu controle. Em tudo ele tem o domínio. Todas as coisas, ele fez. João declara isto. Livro de João, no capítulo 1 e versículo 3, João afirma que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo tem a preeminência de tudo. Glória a Jesus. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas, Efésios 1:10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Então veja, todas as coisas convergem em Cristo. Por quê? Porque tudo foi feito por ele, tudo está no seu controle, tudo está em torno dele, tudo é para Cristo. Tudo subsiste por Cristo. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 1, diz assim. Vou ler também o primeiro, do 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós temos aqui a revelação, ou parte da revelação desta primazia. E tendo nós conhecimento que Cristo, ele tem a primazia de tudo,
nos resta viver de acordo com a sua vontade, para que Ele seja o centro, o domínio da nossa vida. Por que que hoje no mundo há tantas desgraças? Por que que no mundo hoje há tanta violência? Há tanta miséria? Não temos dificuldades alguma em saber o motivo ou os motivos. Falta de temor a Deus, falta de Cristo na vida, falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, a palavra que nos transforma, a palavra que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá esperança. Glória a Jesus. Então é falta de Cristo na vida. Você que nos ouve nesta manhã, você que nos está assistindo, a partir do momento que você tiver Cristo na sua vida, as coisas mudarão. Então, Jesus, como Filho de Deus, enviado por Deus, Ele se constituiu porta-voz de Deus na terra. Porque, como diz o texto, que antigamente, antes da revelação do mistério, Deus falava de muitas maneiras. Falou pelos nossos pais, os antepassados, falou pelos seus profetas, mas nos últimos tempos, após a revelação do mistério, aí Ele tem nos falado através de Jesus, o seu Filho. Este Jesus que foi constituído herdeiro, mas herdeiro de tudo. Aí o escritor aos Hebreus diz o seguinte: o qual sendo resplendor da sua glória, Jesus, o resplendor da sua glória. Uma vez Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus é o resplendor, é a imagem de Deus. Então, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, porque Jesus voluntariamente se entregou, a purificação dos nossos pecados. Acabamos de ler aqui 1 Coríntios 6 e o 11, que nós fomos lavados. Lavados por quem? Pela palavra de Deus. Nós fomos purificados. Purificados por quem? Pelo sangue de Jesus. Isso está claramente em 1 João 1 e 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, todo pecado. Glória a Deus. É prazeroso, amigo. É prazeroso termos uma vida cristocêntrica, onde Ele está no centro das nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, todo o universo, céus, terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 14, e no versículo 11. Romanos, como eu disse, Romanos capítulo 14 e versículo 11. Glória a Jesus. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Então, céus e terra, todos estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Então, nesta revelação bíblica aqui, nós encontramos uma profecia feita pelo profeta Isaías a respeito desse controle, dessa autoridade de Jesus, lá em Isaías 45 e 23, que
todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Aleluia. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Nós sabemos que o pecado, lá desde os primórdios, lá do Éden, ele trouxe uma ruptura, uma separação entre a criatura e o Criador. E Cristo, ele veio justamente com o objetivo de reconciliar o homem com Deus, trazer ele à vida. Como citou aqui o irmão Jairo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Jesus, ele veio para dar vida. Concernente aos que já convertidos em Cristo, Paulo escreve, recitando aqui, Efésios 2 e 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificar é dar vida, vida nova. Pois o homem sem Deus, ele está à semelhança de Adão ainda antes de ser-lhe soprado nas narinas o fôlego da vida. Está morto, sem vida, mas quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele passou a ser alma vivente. Assim o ser humano, afastado de Deus, mortos em seus delitos e pecados, ele está à semelhança de Adão antes de ser vivificado, de receber vida. Então Cristo, ele veio para isso, para dar vida, salvar o homem. Então essa declaração, ou no caso aqui, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então esta declaração não tem conotação universalista. Não quer dizer que independente das pessoas aceitarem Jesus ou não, todos vão ser salvos. Não, não tem essa conotação. A ideia é que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Aqueles que se converterem, que aceitarem a Cristo e viver de acordo com a sua vontade, todos estes serão salvos. Porque Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. Efésios 1, 21, 22 nos mostra claramente essa declaração. O tempo passa rapidamente, só terminar aqui. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Glória a Jesus. A gente vê que os discípulos se preocuparam, né, muito com a questão política do Estado de Israel. E Jesus, após adverti-los e ensiná-los uma mensagem esperançosa, que ele iria para o céu, mas voltaria. E os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos, né? Não vos pertence saber os tempos, ou kairos. Mas isso meu Pai já tem determinado pelo seu próprio poder. O que compete a vocês agora é pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Terceiro parágrafo, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, que é composta por pessoas gentílicas e também judeia, ou judeus, digo, formam a igreja. Mas no caso aqui, gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus. Esse pronome nós, Paulo e os judeus, por ser ele, judeus, indicando
Aliás, o pronome nós, ele, os judeus, para o também, outro pronome, vós. No caso, os gentios. Ele estava dirigindo aqui a Éfeso, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Capítulo 1 de Efésios, versículo 11 ao 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar, glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também louvar ou levar outros a fazer o mesmo. Glória a Jesus. Então a responsabilidade, ela é bastante ampla para os servos de Deus. Para os servos de Deus. Porque, como vemos aqui, o texto diz, isso assinala não somente adorá-lo, não somente adorá-lo e glorificar a Deus, mas levar outras pessoas a fazerem isto também. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, e versículos 12. Só ler aqui para você. 1 Pedro, capítulo 2. Se eu abrir aqui a minha Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observarem. Então observe, meu querido irmão, que a responsabilidade, ela diz respeito à minha pessoa e ao meu próximo. Fazer com que as pessoas, através do nosso bom testemunho, da nossa boa obra, da nossa conversão, ou melhor, enfatizando aqui, de uma vida cristocêntrica, as pessoas possam conhecê-lo. Glória a Jesus. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, versículo 28. Uma lição como esta, muito boa, muito rica em detalhes, em esclarecimento, que nos fornece um aprendizado grande. O tempo é curto e nós vamos passar agora para o nosso pastor João da Costa Mello, que vai trazer o terceiro ponto. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, meditem bem nesta palavra e saiba que é uma necessidade urgente você ter Cristo no centro da sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus. Estamos aqui estudando a palavra de Deus e a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É algo maravilhoso, é algo glorioso que vai trazer para cada um de nós gozo aos nossos corações. O crente, quando estuda lições como estas, que nós estamos estudando, e ele se depara com tantas coisas boas que Deus tem preparado para nós, seres humanos, nós que não merecíamos nada disto, mas a bondade, a misericórdia de Deus tem sido derramada em coisas maravilhosas que muitas das vezes a nossa mente não é capaz de compreender tudo que Deus preparou para nós. E são em textos das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, que nós encontramos, não é? As bênçãos de Deus para as nossas vidas. Vejam, nós já vimos aí com o nosso irmão Jário, o primeiro ponto, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, nova posição em Cristo. Irmão Carlinha terminou também de evidenciar a realidade de uma vida onde Cristo é o centro de todas as coisas. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é explicitar, mostrar claramente que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. O Espírito Santo, ele tem um trabalho fundamental, maravilhoso, na obra da salvação. Então nós vemos, irmãos, como Deus Pai, encara a salvação do ser humano. Deus planejou tudo. Deus planejou tudo antes da fundação do mundo. Tudo está planejado. Ele nos elegeu em Cristo. Antes de Cristo nascer da bendita Virgem, antes de Cristo dar vida por nós, Deus já fez tudo isso, já planejou. Agora nós só temos nós temos o direito de usufruir. Veja, nós temos o direito de usufruir de tantas bênçãos que Deus reservou para nós, seres humanos. Agora, nesse projeto de Deus, nós vemos o quanto cada pessoa da Trindade, ou seja, cada pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, e o trabalho deles em fazer com que nós, seres humanos, fôssemos beneficiados. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando a respeito da salvação de nós, seres humanos. Então, o terceiro ponto é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Veja, o Espírito Santo, nós vemos
que Jesus diz lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, ele diz: se eu for, o Espírito Santo virá a vós. Veja, e ele foi, e o Espírito Santo veio. E nós encontramos a Bíblia dizendo que o Espírito Santo ficaria conosco todos os dias. Todos os dias ele ficaria conosco. Então, ele vai ficar conosco todos os dias. Ele vai ser aquele que vai, no momento do arrebatamento, ele vai ser aquele que vai preparar a igreja, né, para levá-la a Cristo, que nos aguarda, que nos espera nas nuvens dos céus. Então vamos ver a nossa lição aqui. E o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha, veja, o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizada pelo Pai. O Pai idealizou e o Espírito Santo desempenha um papel fundamental, importante na salvação e na redenção do ser humano. Veja, o ponto 1, ou seja, o item 1 do ponto 3 diz o selo do Espírito Santo, selo, o Espírito Santo como selo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Ele citou aqui Tito 3, versículos 5 ao 7. Veja, então os irmãos observem, o homem pecador, miserável, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor da sua vida, tem os seus pecados perdoados, e quando Jesus perdoa, ele sela, ou seja, ele outorga ao crente o seu Espírito Santo. Veja, ele outorga ao crente o seu Espírito Santo, e a partir daí, o Espírito Santo passa a viver. Veja, o Espírito Santo passa a viver no coração do crente, no seu ser. É por isto e por esta razão que o crente deve ser cuidadoso com a sua vida cristã, com a sua vida espiritual, para que em nenhum momento o Espírito Santo lhe deixe, lhe abandone. E o Espírito Santo pode abandonar o crente? Pode. Ele só mora no coração do crente enquanto o crente vive e anda de acordo com a vontade de Deus. Existem recomendações da parte de Deus que a gente precisa atentar. Por exemplo, Efésios 4:30, a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção.
não entristeça o Espírito Santo. Então, irmão, as nossas ações como crentes, vivendo aqui na terra, devem ser ações que glorifiquem a Deus, que exalte o nome do Senhor. Nós não podemos mais viver uma vida de pecado, não podemos viver mais uma vida pecaminosa, para que a gente não perda, não tenha esse terrível prejuízo de perder a presença do Espírito Santo. Pois bem, veja, aí ele diz, veja, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, na hora que se converte. Nós temos, ou melhor, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16. Veja, o Espírito Santo como selo, isso significa dizer que a partir daquele momento que você crê em Jesus, tem seus pecados perdoados, recebe o selo da promessa, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, você passa a ser propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Você não é mais seu, você não manda mais na sua vida. Agora, quem dirige a sua vida, quem domina a sua vida é Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. Por intermédio do seu Espírito Santo. Veja, Deus identifica que os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Veja, Romanos capítulo 8, Romanos 8 e versículo de 9, 15, eles vão mostrar para nós, o quanto é importante nas nossas vidas cristãs, nós temos a presença do Espírito Santo morando em nós. 8 e versículo 9, é um versículo que eu gosto sempre de citar, porque ele é bem claro, ele mostra as verdades eternas de Deus. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, você não anda mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. Por isso que o irmão citou Romanos 8 e 1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Agora, ouça o que a Bíblia diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, veja, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer,
se você não tem o selo de autenticidade de Deus na sua vida, você não é de Deus. Aqui é uma verdade maravilhosa, gloriosa. Veja, mostrando aqui a importância do selo no ponto de vista humano nosso aqui. Veja, se você se registrar o seu filho no cartório, se você casar civilmente lá e recebe uma certidão, este certidão só tem valor se tiver o selo de autenticidade. Se não tiver, esse certidão pode ser falso. Veja, então, imagine agora se tratando de Deus. Deus. Por isto é que no arrebatamento, no dia do arrebatamento, só vai as pessoas que estão seladas, ou seja, que o Espírito Santo mora neles. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E veja, no versículo seguinte ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, Deus Pai, que foi quem ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vos vivificará, ou seja, os ressuscitará, ou ressuscitarão o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, por isso, aquele crente que morreu com Cristo, viveu aqui uma vida santa e morreu, partiu para a eternidade, dorme com Cristo, naquele dia o Espírito Santo vai te dar vida e você vai sair da sepultura revestido em um novo corpo, um corpo espiritual semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou. Pois bem, vamos em frente. Vamos em frente. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9 foi o que nós já acabamos de ler. E o maligno não lhes toca. 1 João 15, 18. O maligno não pode mais lhe tocar. Não pode lhe tocar. Você está selado com o selo da promessa. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar. Veja que papel glorioso do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos regenera. Então, o que é regenerar? É transformar, é mudar, é purificar. Então ele nos regenera, ele nos purifica e nos santifica. Regeneração, purificação e santificação são obras do Espírito Santo nas nossas vidas cristãs. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Ele nos convence. Quando alguém vem e aceita Jesus, que até se emociona, chora, é porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus,
por meio do fruto do Espírito. Quer dizer, por meio do fruto do Espírito, nós temos um relacionamento com nosso Deus e Pai. Veja, lá em Gálatas, capítulo 5, eu gostaria de ler para os irmãos observarem a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, veja, o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Esses são os frutos do Espírito nas nossas vidas. Contra essas coisas não há lei, porque nós estamos, quando ele diz contra essas coisas não há lei, ele está falando, não é da lei dos homens, está falando da lei que Deus deu a Moisés. Então, contra essas coisas não há lei. E veja, e os que são de Cristo, os que têm o selo de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí ele diz no versículo seguinte: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos também no Espírito. E sejamos cuidadosos para que nós não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, porque isso aqui que está citado no versículo 26 são as obras da carne, mas o crente deve andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Pois bem, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Então, o verdadeiro relacionamento, você ora, Deus escuta, você fala com Deus, você conta para Deus as suas necessidades, agradece a Deus pelas suas bênçãos. Tudo isto é um relacionamento entre você e o Pai Celeste, por intermédio de Cristo, por intermédio da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. O penhor da nossa herança, o penhor da nossa herança, o penhor é algo sublime, maravilhoso, valioso. Então, este penhor da nossa herança é algo sublime, glorioso, maravilhoso. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Tudo isto são coisas para mostrar, são termos para mostrar o quanto o Espírito Santo é importante nas nossas vidas cristãs. A palavra tem origem semítica, a palavra arabon tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar
o preço ou garantia o pagamento de algo. Era um selo, como eu já expliquei aqui, do selo de autenticidade que o cartório dá numa certidão de casamento, ou certidão de nascimento, etc. Pois bem, essa origem semítica é a origem que tem, vamos dizer, início, começo em Sem, filho de Noé. Pois bem, Sem, então vem a palavra semítica. Pois bem, essa palavra tem origem em Sem, na descendência de Sem, filho de Noé. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Então, tendo o selo de autenticidade de Deus, que é o Espírito Santo, você pode ficar tranquilo, sirva a Jesus, não tenha medo de nada, não tenha medo de coronavírus, não tenha medo nada dessas coisas. Se firme em Jesus e saiba que a sua morada no céu está garantida, porque você tem o selo de autenticidade de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, veja, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. É o que diz Paulo no capítulo 1, versículo 14 de Éfeso. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Essa doutrina não vale. Do salvo para sempre. É coisa aí dos calvinistas. Não. Se o elemento receber todas essas dádivas de Deus, toda essa bênção, foi até selado. Teve o seu nome escrito no livro da vida. Que bênção, né? Mas se ele pecar, se ele desobedecer a Deus, ele perde tudo. Perde tudo. Então é por isso que nós devemos ter cuidado. Se a palavra de Deus nos recomenda, como eu já citei aqui, no capítulo 4 e 30 de Efésios, que nós não entristeça o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. Então, meu irmão, entristecer o Espírito Santo, fazer coisa que o Espírito Santo não se agrada, irmão, é terrível. Terrível para quem? Para nós. Porque se nós fizermos isto, entristecermos o Espírito de Deus, o Espírito de vida, que recebemos da parte de Deus, e vivemos uma vida pregressa, aí você perde, irmão, e perdeu, não mora no céu, não vai morar no céu. Veja, isso quer dizer que o crente está salvo para sempre. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não está. Independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos efeitos em Cristo, que permanece aos eleitos de Cristo, os eleitos de Cristo que permanecem fiéis. Então, para você ter direito todas as bênçãos de Cristo para a eternidade, você precisa permanecer fiel a Deus. Qual é a recomendação? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
da vida. A coroa da vida você vai receber lá no encontro que você tiver com Jesus, quando você subir no arrebatamento. Veja, para você chegar lá, você tem que ter o selo da autenticidade, e lá é que você vai receber aí o seu galardão. A partir daí, pronto. A partir daí, pronto. Você entra no céu de glória, nunca mais tem sofrimento, nunca mais tem dor, nunca mais tem pranto, nunca mais tem nada dessas coisas. Aí acontece, tudo passou, agora só é gozo e paz e alegria no Espírito Santo. Daí você realmente garantiu, ou seja, você está salvo. Aí é salvo para sempre. Depois desse momento, enquanto nós estivermos aqui na terra, meu irmão, sejamos cuidadosos com a nossa crença, com a nossa vida espiritual. Concluindo, nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo. Veja, nessa porção da Epístola aos Efésios, plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo. A reconciliação se dá quando você aceita Jesus, você recebe também a reconciliação com o Pai Celestial. Na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Tudo será feito conforme Deus planejou. Ninguém muda nada, irmão. Ninguém muda nada. Acontece justamente do jeito que Deus prometeu e planejou. Vamos só permanecer firmes e aguardar aquele grande e maravilhoso dia, o dia da nossa redenção. E quero citar aqui um versículo na segunda carta aos Coríntios, que eu gosto muito dele, porque ele é uma advertência. É o 7 e 1 da segunda carta aos Coríntios, 7 1, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Quando ele diz e do espírito, ele está falando do espírito humano. E aperfeiçoando a santificação, veja, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós hoje temos a live da noite, no horário de 19 horas, né? No horário de 19 horas. E os irmãos não esqueçam de ligar aí os vossos aparelhos, né? Para que vocês faça bom uso desses aparelhos, ouvindo a palavra
de Deus, que a melhor coisa, não é? É a melhor coisa que nós podemos fazer, é ouvir a palavra de Deus, porque ela conforta os nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agora nós vamos só concluir. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos orar. Orar também por você que está aí, que esteve conosco durante este horário. Agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, nesse momento nós queremos te agradecer. Te agradecer por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui e celebrarmos essa escola bíblica dominical para todos aqueles irmãos, para todas aquelas pessoas, mesmo não crentes, que ouviram-nos, que assistiram, que participaram dessa escola. Deus, que a tua palavra vá de encontro às necessidades dos corações, e que tudo que nós dissemos, comentamos aqui desta lição, meu Deus, seja de aproveitamento espiritual para a vida daqueles que nos ouviram. Abençoa os teus servos, tuas servas, Deus, aonde quer que eles se encontrem nesse momento, que o Senhor derrame sobre eles as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, Pai, nós te oramos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para os nossos amados irmãos da nossa igreja, e principalmente aqueles irmãos que não assistiram à nossa escola bíblica dominical, né, essa lição de hoje, nós temos o nosso canal no YouTube, e os irmãos que quiserem rever, né, assistir a aula de hoje, está lá no nosso canal no YouTube, no canal da igreja Assembleia de Deus aqui. Aí quero pedir aos irmãos para se inscrever no canal, e lá vai estar todas as aulas, os cultos, né, que nós estamos fazendo aqui nas lives. Deus abençoe aos irmãos. Sim, para os irmãos também divulgar, né, nas suas redes sociais e postar nos grupos, né, da família, espalhar para que os irmãos venham se inscrever no canal, e lá vai estar todos esses trabalhos lá disponíveis para os irmãos assistirem. Glória a Jesus. Pois bem, irmão, quero agradecer a todos que estiveram conosco, e lembrando que no próximo domingo temos de novo, né? Em nome de Jesus, vamos aí estudar a terceira aula, né? Que por sinal é uma aula maravilhosa. Eu quero até dizer que o nome da próxima aula para aqueles irmãos, a lição 3 do dia 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. Quem sabe se na próxima nós não já estaremos aqui na nossa salas da escola dominical e pessoalmente, em nome de Jesus. Quem sabe? Vamos orar, e Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém, glória a Jesus.